Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada para você que se encontra aí no seu lar, na rua, no trabalho, aonde você estiver. Que a paz que o mundo não pode dar e que ela excede todo entendimento da parte de Cristo Jesus nosso Senhor, esteja sobre o seu lar, sobre o seu coração, sobre toda a sua família. Meu amado, minha amada, aqui quem vos fala é o vosso servo, Pastor Paulo, e estamos aqui juntos mais uma vez pelo Ministério Ágape, ministério esse pelas redes sociais. Meu amado, minha amada, Deus tem uma palavra para o teu coração, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 11, que diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos homens que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que adorassem a imagem da besta. E faz que a todos os pequenos, e grandes e ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número do homem é o número do homem, e o seu número é 666. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Meu amado, minha amada, quero falar um pouco sobre o sinal da besta, ou muito conhecido como a marca da besta, o número 666. Pois bem, a nossa presidenta Dilma, a senhora presidenta Dilma, ela fez um pronunciamento, e esse pronunciamento dela está gravado no YouTube. E ela falou que estava estudando para poder trazer um chip aqui para o Brasil, onde pudesse colocar ali todas as nossas informações, como documentos, cartões de crédito, né, e etc. Tá? E ela deixou bem claro nessa entrevista, ela deixou bem claro que não é certo isso vir para o Brasil. Estava ainda em questão de estudo. Tá? E diante disso eu tenho assim, observado muitos irmãos, muitas irmãs em Cristo perturbados com isso, principalmente os jovens. Eu ando em algumas igrejas, eu conheço bastante gente, eu tenho observado isso, tá? E o que a Bíblia fala sobre isso, tá? As pessoas, os irmãos estão falando assim, olha, a Dilma vai trazer a marca da besta do Brasil, já é a besta, já é o anticristo, tá? Mas o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Eu quero, junto contigo aqui agora, meu amado, minha amada, quero que você preste bastante atenção, tá? Quero fazer algumas observações. Quero que você reflita sobre essas observações que eu vou fazer aqui para você, tá bom, meu amado, minha amada? Vamos junto aqui. Então, a primeira observação. Pastor, o que é a marca da besta? O que é o sinal da besta? Não sei. A Bíblia não está explicando. A Bíblia não está falando o que é. Ela só se detém a falar que é um sinal. Ela não fala o que é, ela só fala que é um sinal. Então, eu não vou tentar colocar uma resposta na Bíblia naquilo que ela não está falando. Ela não está falando que é um chip. Ela não está falando que é uma tatuagem. Ela não está falando que é algum tipo de marca. Ela só está falando que é um sinal. Tá? Uma outra observação aqui que eu quero que você observe é o período que isso aqui vai acontecer, meu amado e minha amada. Tá? No capítulo 13 de Apocalipse está falando de um período. E esse período é chamado período da tribulação e grande tribulação. Tá? O que é o período da tribulação? É um período que quando Jesus arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja aqui da terra, que é uma promessa para a igreja, tá? Quando ele tirar a igreja aqui da terra, então haverá um período de 7 anos, como diz lá em Daniel capítulo 9, tá? Haverá um pacto com o conserto durante 7 anos, tá bom? 7 anos, tá? Dividido 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, aonde que o governador desse período, entre aspas, com permissão de Deus, será o anticristo, tá? Representado aqui
no capítulo 13, no versículo 1 em diante, representado pela primeira besta, que é a besta que sobe do mar. Então, que simboliza o quê? O anticristo. E depois, a besta que sobe da terra, que simboliza o quê? O falso profeta, que é o homem que vai fazer a plataforma do anticristo, tá bom, meu amado, minha amada? Então, esse período aqui é um período da tribulação. Então, o anticristo, ele ainda não se manifestou ainda. Ele há de se manifestar. Então, por que ele não se manifestou ainda? A Bíblia é bem clara sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Lá diz que ainda existe um que ainda o detém. Por isso que ele não se manifestou ainda. Quem é que detém ele? É o Espírito Santo, tá? Através da sua igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não vai se manifestar. Quando a igreja for tirada, ela for arrebatada, aí ele vai se manifestar. Tá bom, meu amado? Então, não tem como o anticristo se manifestar ainda. Tá bom? Não tem como a gente saber como que é essa marca da besta, porque não está acontecendo, ele não se manifestou ainda. Tá bom, meu amado e minha amada? Tá? Uma outra coisa que eu quero que você observe aqui é 666. Tá? Então, é só para uma observação nossa. 666. O número 6 é o número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado no sexto dia. Então, por que 666? Porque é uma tentativa de chegar, 666, é uma tentativa de chegar no 7, que é o número que simboliza a perfeição, mas não consegue. E não vai conseguir, tá? Então, ó, 666, tá? Satanás, o anticristo, falso profeta. Tá bom, meu amado? Então, ó, Satanás, anticristo, falso profeta. Número 7, perfeição, Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá bom? Isso aqui é só para uma observação, tá bom, meu amado? Uma outra observação que eu quero fazer aqui junto contigo, meu amado. Você tem que observar a história, tá bom? A gente tem que observar o passado, o presente e o futuro. Vou dar um exemplo aqui do passado, tá bom? Baseado na minha própria história mesmo, tá bom? Eu lembro que muitos anos atrás, tá? Muito antes de eu pensar em receber Jesus como Salvador, eu estava no trabalho e lá em Resende, e um colega meu, que hoje ele é pastor, ele era novo convertido, e eu fazia parte de uma religião, tá? E esse rapaz, ele era novo convertido, ele começou a conversar comigo, falou: Paulo, o anticristo vai governar aqui na terra, Jesus vai tirar a igreja daqui da terra, já falou isso para mim lá no passado. E o anticristo vai se manifestar. E ele falou com toda certeza naquela época: olha, o anticristo é fulano de tal. Esse fulano de tal que ele falou, eu não vou falar com o nome dessa pessoa por questão de ética, tá bom, meu amado? Porque eu respeito a religião, porque tem pessoas que me assistem que são de outras religiões, e eu respeito a sua religião, tá bom, meu amado? Tá? Isso aí é constitucional aqui no Brasil, tá? Pela Constituição brasileira, tu tem livre direito a livre expressão e livre culto, tá bom? Então, isso aí eu não quero bular isso não, tá bom? Então, eu fazia parte dessa religião, e ele falou, essa pessoa era o líder dessa religião, e ele era conhecido mundialmente. E ele falou que aquele homem era o anticristo, por quê? Porque ele tinha na roupa dele, lá escrito lá 666 na roupa dele, tá? E ele começou a falar que aquele homem era o anticristo. Eu fiquei pensando assim comigo: poxa, será que ele é o anticristo? Eu não sabia que era isso, porque eu não conhecia a Bíblia. Eu fazia parte dessa religião, eu usava a Bíblia, que essa religião usa a Bíblia também, mas eu não estudava a Bíblia, tá? Eu estudava outras coisas que a religião me ensinava, mas não era a Bíblia. Tá bom, aí os anos passaram, eu vim aceitar Jesus como Salvador, esse homem morreu, e quando eu estudei a Bíblia eu vi que aquele homem não era o anticristo, porque o anticristo será um homem. Esse homem será governado diretamente, dirigido diretamente pelo anticristo. Então foi descartado. Tá? Aquele homem não era o anticristo. Então a gente tem que observar essa questão, a questão da história, tá? Passado. E o presente? O presente, eu quero que você faça algumas observações no presente. Estão falando que é o chip, correto? Vamos lá, vamos observar o seguinte: o chip já é uma coisa muito antiga, já de muitos anos que a gente está falando sobre chip. Então vamos lá. Chip. O chip, se você parar para estudar sobre o chip, só existe dois lugares no corpo do ser humano que, se ele for colocado, que é aceito e não é rejeitado, porque é um organismo que está entrando dentro de um organismo. E às vezes esse organismo aqui não aceita, rejeita. Só que existem duas partes do nosso corpo que, por muita coincidência, ele não rejeita. Justamente aqui na palma da mão, tá? Aqui na pele aqui, e aqui nessa pelezinha aqui, na testa, tá? Então, não aceita, por muita coincidência, na mão e na testa. Então vamos lá. Se a Bíblia está falando que é um sinal, vai ficar interno, você não vai conseguir ver o chip.
É uma observação. É um sinal. As pessoas vão conseguir ver. Né? Ele está falando que é um sinal. Então, talvez não poderia ser o chip. Não estou dizendo aqui que não é o chip. Talvez poderia não ser. Porque ele vai estar interno. Você não vai estar vendo ele. Uma questão que o chip, como eu falei para você, está bem ultrapassado, tá, meu amado? Não estou dizendo para você que se Jesus arrebatar agora a igreja, não poderia ser o chip. Não é isso que eu estou dizendo, não. Quero que você observe, medite, tá bom? Outra observação que eu quero que você observe é que a ciência está muito adiantada, tá? Estava vendo outro dia, tem filmes modernos hoje, quando esses filmes começam, esses filmes são lançados, tá? Você tem que observar eles. E alguns filmes com sentido anticristãos mesmo, tá? Não esse agora que eu vou falar agora, não sei dizer pra você, tá? É um filme chamado O Preço do Amanhã, de 2011. Um filme muito bom, um filme de ação, né, drama ao mesmo tempo, mas muito bom, muito bacana esse filme. Esse filme fala que as pessoas, quando a partir dos 25 anos de idade, ela ganha tantos anos de vida, fica uma parte aqui, ó, digital aqui no pulso dela todinho aqui, um negócio digital, como se fosse uma espécie de... igual o nosso cronômetro, né, que a gente marca ali no relógio, no celular, cronômetro, e quando ele faz 25 anos de idade, a vida dele começa, ali fica parado, aquela pessoa, o corpo dele não envelhece, e ele fica ali, tudo que ele tem que fazer, tipo assim, trabalhar, ele ganha um dia, a diária dele, passa o pulso lá, e a diária dele entra aqui no pulso, tá? Quando ele vai para casa, pega o ônibus, vamos dizer assim, a tua passagem custa um ano de vida, aí descarrega ali um ano de vida, bota o pulso ali e descarrega um ano de vida, tá? Muito interessante esse filme. Então ali, o chip daquilo ali já está bem ultrapassado, tá no pulso ali, tá? Então tem outros filmes também. Uma outra coisa também, eu estava observando, nos dias de hoje, no nosso presente, alguns países ali do Oriente, já criaram uma coisa muito mais moderna do que o celular. Não usa o celular que nós usamos, teclando ali o smartphone. Ele bota uma pulseira aqui no pulso e a tela todinha ela aparece aqui no pulso. E você digita ali na tela. Poxa, passado e presente já está assim. O presente já está assim, bem moderno. Lá no livro do profeta Daniel fala que a ciência se multiplicará nos últimos dias. Futuro. Futuro não pertence a nós, pertence a Deus. Se já está assim agora, imagine no futuro, o que não vai advir. Então, sinal, a questão do chip já está bem ultrapassada. Quer ver uma coisa? Quando lançaram o código de barra, todo mundo fala, isso aí é coisa do anticristo. Já é a manifestação do anticristo, o código de barra, né? Facilitou muito para a gente poder comprar, essas coisas todinhas facilitou muito. E não é a questão da marca do anticristo, não vi nada disso. Né? A Bíblia não está falando sobre isso. Chegavam até o ponto de falar antigamente que uma placa de um carro que tinha o número 666 era do anticristo. A placa de uma casa com o número 66, algumas pessoas até mudavam o número, porque era do anticristo, tá, meu amado? Então as pessoas estavam delegando poderes ao diabo que não é dele, estavam delegando coisas ao diabo que não era dele. É de Deus, Deus emprestou para mim, para você, não é dele, tá? Então isso é só para você observar. Não estou dizendo para você, estou deixando bem claro, que não poderia ser o chip, tá bom? Estou fazendo aqui algumas observações, tá? Uma outra observação que eu quero deixar aqui para você, meu amado, minha amada. Como é um período da tribulação, um período do futuro. A igreja não vai estar aqui, não vai ver isso, tá, meu amado? Não precisa ficar tão preocupado com isso, não. Porque a igreja não vai estar aqui, a igreja não vai ver isso. A igreja vai estar com Cristo. Depois de 7 anos, aí Jesus vai voltar aqui na terra para destruir o anticristo, o falso profeta. Porque ele vai tentar, principalmente, destruir a nação de Israel. Então Jesus vai vir aqui, como diz lá em Zacarias capítulo 14, ele vai vir, vai botar o pé dele no Monte das Oliveiras e vai ali destruir o anticristo, o falso profeta. E a igreja vai estar junto com Cristo, só observando, tá? Porque lá em João 17 diz que Jesus falou na sua oração, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também junto comigo. Então é uma promessa, nós vamos estar junto com Cristo. Se no final da tribulação ele quiser nos permitir, deixar a gente ver como será esse sinal, ele vai nos permitir. Se ele também não quiser, ele é Deus, ele é soberano. A gente não precisa ficar com essa preocupação, né, hoje. Tá? Se você está em Cristo, meu filho, você não vai receber a marca da besta, você vai ser arrebatado, você vai estar com Cristo, meu amado. Não precisa ter essa preocupação não, tá bom, meu amado? Agora, quem ficar aqui, tá? Existem algumas observações que eu quero fazer para você agora. Primeiro, quem ficar aqui, a passar por um período que Jesus deixou bem claro, um período muito difícil, tá? Período difícil esse que Jesus falou lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. Período esse que desde que Deus criou o homem aqui na terra, desde que Deus colocou o homem na terra, nunca houve e jamais haverá dias de tamanha aflição. Tá? Será tal aflição, porque quem ficar aqui
muitos vão ter a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, só que em situações muito precárias, muito diferentes do como é hoje, com a liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, principalmente aqui no Brasil. Tá? Então, vai ser perseguições mesmo, em todos os lugares, onde Cristo vai perseguir a igreja de Cristo que fica aqui. Pessoas que vão ficar aqui, elas vão ali ter a oportunidade de receber Jesus como Salvador. Isso aqui já é uma outra história, tá? Não quero me meter nisso aqui não. Vão receber Jesus como Salvador, só que situações muito com muito mais conflitos, tá bom? E na maior parte das vezes as pessoas vão passar por martírio, vão ser mortas. E muitos não vão suportar a questão da ideia de não poder comprar nem vender. Muitos vão acabar voluntariamente aceitando a marca, o sinal da besta. Tá? E quem fizer isso voluntariamente, a Bíblia diz aqui com toda clareza, Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9, eu vou ler para você. Essa pessoa perderá a sua salvação por toda a eternidade. Porque ela voluntariamente ela vai estar aceitando a marca de Satanás na vida dela. Tá? Aqui, ó, a partir do versículo 9 diz assim, olha. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá o sinal na testa ou na mão. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E a sua fumaça, o seu tormento sobe para todo sempre. Quer dizer, a pessoa vai ser atormentada para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, a pessoa que ficar aqui, que acabar... Pessoas que ficaram porque se desviaram do Evangelho, porque não creram no Evangelho, debocharam do Evangelho. Essas pessoas que ficarem aqui porque não quiseram aceitar Jesus como Salvador e acabarem aceitando a marca da besta, tá? Porque nesse período também vai ter salvação, como eu falei para você. Então, voluntariamente, a pessoa ou aceita Jesus, talvez ela pode ser que ela passe o período da tribulação viva, e pode ser que não. Na maior parte das vezes, não. Tá? Vai ser martirizada. Então, se essa pessoa aceitar a marca da besta, ela vai perder a salvação. Não haverá mais oportunidade de arrependimento para ela. Tá? Então, vamos lá. Então, meu amado, não precisa ficar preocupado não, tá bom? Esse sinal, tá? A Bíblia não está explicando o que é, tá bom, meu amado, minha amada? Então, pode ser também uma coisa invisível, tá? Eu estou fazendo só você refletir. Como é que você refletir? Pode ser uma coisa invisível. Quer ver um exemplo? Quando você olha para uma pessoa que ela tem Cristo, você olha para aquela pessoa e você diz o quê? Poxa, essa pessoa ela tem uma fala diferente, ela tem um procedimento diferente, tá? Com Cristo, tá bom, meu amado? Se for uma pessoa que tem verdadeiramente compromisso com Cristo, ela tem uma fala diferente, ela tem a sua maneira de lidar com as pessoas diferentes, e ela tem uma coisa que você vê, é um sinal que está dentro dela, diferente. Você vê algo diferente naquela pessoa. O que é isso? É o Espírito Santo. Porque a pessoa recebe Jesus como Salvador, a primeira pessoa que entra dentro dela é o próprio Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo entra, limpa aquela pessoa, tira toda aquela sujeira e aquela pessoa passa a ser de Cristo. O corpo se torna templo do Espírito Santo. Uma pessoa que ela serve o diabo, tá, meu amado? Você vê nitidamente que essa pessoa está ali atormentada por Satanás. Você vê nitidamente. Você olha para aquela pessoa e você fala, rapaz, essa pessoa está endemoniada. Essa pessoa está atormentada, está diferente. E nesse período da tribulação, é claro que se a pessoa serve hoje a Satanás, hoje, nos dias de hoje, tá? E ela se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo, ela vai receber o perdão de Jesus, vai ser o seu corpo purificado pelo sangue de Cristo, e ali o Espírito Santo vai habitar nela e ela vai ser limpa. Só que no período da tribulação, quem aceitar a marca da besta, tá? Visivelmente, ela vai estar ali vai estar ali possessa por demônio. Porque Jesus fala lá em Mateus, acho que é Mateus capítulo 12, se não estou esquecido. Tá? As pessoas vão estar como endemoniadas nesse período. Pessoas que receberam a marca da besta. E nesse período também vai ser visivelmente. A pessoa que receber Jesus como Salvador, ela vai ter ali a marca de Cristo. Por isso que ela vai ser perseguida. Por isso que o anticristo vai perseguir a igreja de Jesus nesse período. Vai perseguir Israel e também a igreja de Jesus, tá bom? Então, pode ser uma marca, ela seja invisível. Só de você olhar, você vai ver, é de Cristo. Só de você olhar, você vai ver, é do anticristo. Pode ser que seja invisível, ou pode ser que seja alguma marca, tá? Pode ser alguma tatuagem, algum tipo de marca. Não sei, tá, meu amado? Então, eu finalizo aqui dizendo o seguinte para você. Hoje, qualquer assunto a respeito desse assunto, eu prefiro não ser categórico e afirmar, é isso, não. Porque qualquer assunto a respeito disso hoje se torna especulação. Só se torna debate, questão de estudo, só especulação, tá? Não podemos afirmar porque a Bíblia não está afirmando.
Tá bom, meu amado? Então, meu conselho final aqui para você, para me finalizar a minha palavra aqui é: você não quer passar por isso? Aceite Jesus como Salvador. Porque Ele é misericordioso em perdoar. Não importa o que você esteja vivendo, não importa quem você seja, aceite Jesus como Salvador. Se você é de outra religião, não importa. Jesus não veio, Ele não é religião, Jesus. Jesus, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus que deu a vida dele para me salvar, salvar você, tá bom, meu amado? Religião, ela não vai salvar ninguém, tá bom? Quem salva é Jesus Cristo, é o único caminho, a verdade e a vida, é Jesus, tá bom? Você está afastado, meu amado. Volte quanto é tempo. Jesus está vindo, está à porta. Você conhece a palavra, tá? Volte. Não importa o que você fez, meu amado. Tá? Seja você um pastor que está desviado, um bispo que está desviado, um presbítero, um evangelista, um diácono, um missionário, uma missionária, um irmão, uma irmã, um jovem que está desviado, tá? Volte para Jesus. Jesus hoje está com o braço aberto. Talvez você que está dentro da igreja e está com a tua fé fraca, foi até excluído de um lugar que, entre aspas, se denomina templo de Deus, tá bom, meu amado? Foi excluído, porque Jesus não exclui ninguém, tá bom? Tá? Então, vem para Cristo. Vem para Cristo, meu amado. Cristo te ama. Cristo tem uma obra a realizar na tua vida, meu amado. E você que está servindo a Cristo, tá? Tá levando a tua vida cristã de qualquer maneira, eu te dou um conselho, meu amado. Se arrependa dos seus pecados. E fuja de tudo aquilo que você tem consciência. O Espírito Santo te incomoda. Você tem consciência que desagrada ao Senhor. Fuja de tudo isso, tá? E adore ao Senhor, busque ao Senhor com todo o teu coração. Busque uma igreja evangélica próxima à tua graça. Graças a Deus, hoje aqui no Brasil e no mundo todo tem diversas igrejas evangélicas, tá bom? Ore a Deus e Deus vai te mostrar um lugar onde você possa estar ali aprendendo a palavra do Senhor e ali adorando o Senhor até a vinda dele, tá bom, meu amado? Esse é o conselho que eu deixo aqui para você, tá, meu amado, minha amada? Espero poder ter te ajudado, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Até semana que vem, querendo Deus. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Amém? Graça e paz.